Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Dá um aplauso forte para o Senhor Jesus. Ele é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, vamos à palavra, vamos a Jesus. Hoje é Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Para nos situarmos na leitura e não perdermos nosso foco, estamos estudando o livro de Ezequiel, o nosso discipulado. Esse livro de Ezequiel é composto de 48 capítulos. 48 capítulos, e estamos aqui no capítulo 7. Aqui nós temos Ezequiel 1, de 1 a 24, a 27. Nós temos a primeira série de visões, a vocação, os atos simbólicos, os discursos, relacionamento de Ezequiel, tudo no capítulo 1, do versículo de 1 a 7 e o versículo 27. Tem a visão e vocação, no capítulo 1, de 1 a 3, versículo 27. Já vimos os atos simbólicos, já vimos discursos relacionados a Daniel 5, de 5 a 7, 27. Então, graças a Deus, nós já estamos bem adiantados. E quando chegamos nesse capítulo 7, nós vemos o Senhor falando desse jeito. Vamos ver o jeitinho da palavra de Deus aqui em Ezequiel, capítulo 7, de 1 a 27. Nesse capítulo, veremos nos próximos 27 versículos a segunda profecia de julgamento contra a idolatria pela boca do profeta Ezequiel. Em resumo, veremos o segundo oráculo de julgamento contra a idolatria. Ezequiel retornou ao tema de julgamento contra a idolatria, usando uma linguagem ainda mais forte que a anterior. Ele fala sobre o julgamento que se aproxima como julgamento catastrófico, envolvendo todas as nações. É sempre assim que começa o seu oráculo, com a palavra do Senhor vindo a ele e dizendo algo. Neste caso, era para ele, filho do homem, dizer à terra de Israel que o fim estava vindo e vindo de forma total, completa, sobre os 4 cantos da terra. O fim estava vindo por causa da ira de Deus contra as nações, pois ele iria executar seu juízo na terra conforme fosse os seus caminhos, em consequência às suas abominações. O fim viria sem piedade e completo, e as punições seriam proporcionais aos caminhos deles. Quanto mais apegados às abominações, mais seriam punidos. Quando estiverem sendo punidos, diz a palavra que eles saberão quem é o Senhor. Mas sobre mal era o que esperava. Mal sobre mal é o que esperava por eles. Ele repete novamente de forma dupla que o fim está vindo. No entanto, esse capítulo não prediz o fim do mundo, como parece indicar o verso 7, como no retorno de Cristo em glória, mas o fim de Jerusalém e de Judá, com a invasão final dos babilônios em 586 a.C. O julgamento que o povo de Israel sofreu nessa ocasião, como todos os outros julgamentos no Antigo Testamento,
prefigurava o tipo de sofrimento que terá lugar na volta de Cristo. Tudo disse a vocês que tudo aponta Jesus, da chegada dele até a saída dele da terra para estar à destra do Pai, tudo no Antigo Testamento aponta Jesus. De Gênesis a Malaquias. E aqui Ezequiel também está apontando Jesus, a profecia que Deus entregou para ele. Esse dia será caracterizado pela vinda do Senhor como um guerreiro divino para julgar os seus inimigos e abençoar o seu povo. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente falaram sobre esse dia do Senhor. Os profetas sempre falaram disso. Nós vemos falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, o tempo todo. O dia do Senhor. E nós vemos Isaías falando do dia do Senhor. Isaías 2, de 12 a 17. 13, de 1 a 22. 34, de 1 a 17. 61, de 1 a 3. 63, de 1 a 6. E assim nós vemos vários anúncios desse dia do Senhor. Vemos Amós 5, de 18 a 20. Vemos Malaquias 3, de 13 a 4. Malaquias 3, 13. Malaquias. Vemos Sofonias também 1, de 1 a 2. Zacarias 14, de 1 a 21. Então, os profetas, de modo geral, falaram desse grande dia do Senhor. E Ezequiel não fica atrás. Esse dia seria caracterizado pela vinda do Senhor como um guerreiro divino para julgar os seus inimigos e abençoar o seu povo. O dia do Senhor poderia ser uma bênção ou uma maldição para Israel. O dia final do Senhor será o dia do julgamento escatológico, o derramamento da sua ira contra a injustiça. Veja o uso feito pelo Novo Testamento dos mesmos temas para o julgamento final. Então, o Novo Testamento também deixa para nós falando também desse julgamento final. Paulo falando aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios 1, versículo 14. Filipenses 1, versículo 6 e 10. Filipenses 2, versículo 16. 2 Timóteo 1, versículo 12 e 18. Hebreus 10, 25. 2 Pedro 2, 9. Apocalipse 16, 14. Tudo essas referências do Novo Testamento também falando do grande julgamento, do grande dia do Senhor. O fato era que o que estava por vir, e era terrível, tinha a ver com o juízo e com a ira do Senhor, a ira santa e justa por causa dos caminhos e de todas as abominações que o seu povo praticava. Novamente é enfatizado que não haveria piedade nem abrandamento da situação. Enquanto as abominações deles estivessem com eles, no meio deles, mas na hora do castigo, sim, haveria de saber que ele era o Senhor. Então a gente às vezes faz tanta coisa que não é legal, a gente está achando que abafando, mas que Deus é bom, que Deus é misericórdia, mas na hora que o Senhor se mostra como um pai que disciplina, a gente vai saber quem realmente é Deus. Eu já experimentei alguns momentos da minha vida sabendo quem realmente é Deus por causa de coisas erradas. Quando a gente fala em coisas erradas, a pessoa fica assustada pensando porque matou, porque roubou, porque adulterou, porque se prostituiu. Não. Coisas erradas que a gente faz com os nossos filhos. Isso é doloroso, a gente pegar a herança do Senhor, que Deus nos dá, pela sua misericórdia. Aí depois a gente pega esse filho, que é herança de Deus, e faz o que bem entende com ele.
Nós sabemos que está escrito em Isaías 49:15, que o amor de mãe é o maior da terra, maior do que o de mãe só o de Deus. Mas uma mãe que tem esse amor maior da terra, ela resolve que nós temos nossas decisões. Ela resolve anular este amor e escandalizar os seus pequeninos. Você acha que é brincadeira uma criança, ainda sem saber que tem um período da vida da criança, se eu não me engano é até os 3 anos, que se a mãe sai de perto, ela acha que desapareceu. É uma fase, não sei bem se é até os 3 anos, e a criança sai, ela não tem explicação, sumiu. Quando ela aparece, ah, mamãe, mamãe, é mamãe. E eu experimentei algo assim, se a ciência, se eu estou falando, lembrando bem do que a ciência fala em relação a isso, mas eu só sei que eu tive uma experiência assim, eu deixei a minha filha porque a minha primeira filha estava estudando, casei ainda estudando, aí, porque foi problema de saúde, né? Como atrasou meus estudos por causa de minha saúde, como você já sabe, a minha saúde, problemas seríssimos. Então, eu atrasei por isso e casei, ainda terminando meu curso pedagógico. Aí, no estágio, eu deixei minha filha durante 1 mês e 15 dias com minha irmã. Eu não tinha mais mãe, a minha mãe morreu logo assim que eu casei. E minha irmã tomou conta de minha filha para poder ficar aquele ano de estudo no meu estágio. Quando eu saí, ela estava na fase de 1 aninho, quando eu saí para ela, como se eu sumi. Não sei bem se eu estou li certinho isso, ou se é alguma coisa que está passando pela minha mente, mas experimente pesquisar o que acontece na mente de uma criança quando a mãe sai de perto dela. Porque, se eu não me engano, eu li sobre isso, que é como se a mãe sumiu. Não tem explicação. Dizer, a mãe já veio, mamãe faria, ela não entende isso. A mamãe sumiu. Então, deve ter sido desse jeito que aconteceu na mente da minha filha. A mamãe sumiu. Deixei a minha filha, passei 1 mês e 15 dias fazendo aquele estágio, que para mim eu fazia tão empolgada, porque eu gosto da minha profissão de professora, e para mim era algo muito, muito lindo, porém não mais lindo do que me renunciar a isso pela minha filha. O mais lindo seria que eu renunciasse a essa vocação pela minha filha, deixasse para estudar em um tempo que tivesse condição de estudar. Porque os primeiros anos, de 0 até 12 anos, é tudo que uma mãe tem que fazer é cuidar do seu filho. E aí eu fiz isso. Então, para que pior do que isso? Escandalizar o coração de uma criancinha. A criança ficar com a mãe sumida, para ela não tem explicação. A mamãe foi ali e não sabe, ela não sabe entender isso, não dá para entender isso. Então, 1 mês, 30 dias sem saber o que tinha acontecido com a mamãe, não tem explicação. Quando eu chego, ela olha para mim, é a senhora mesmo? Uma coisa estranha a gente vê no olhinho da criança. Ela ficava olhando para mim, como dizer assim, é ela mesma, ela apareceu. Não tem explicação por que sumir e agora por que está ali novamente, depois que está 1 mês na mão de alguém que ela não tinha nada a ver. Pode ser tia, avó, tem a ver com a mãe. A mãe que é importante para a filha. Depois ela aprende a se relacionar com as pessoas, mas o importante é a mãe. Então, não foi matar, não foi roubar, não foi adulterar, não foi se prostituir, mas ofendi a Deus profundamente. Você já imaginou alguém lhe entregar um presente caro e você não saber cuidar daquele presente? Você que é um ser humano, não quer que alguém te dê um presente, você não quer dar um presente para alguém e ver que a pessoa não cuidou bem. Agora imagine Deus que é santo, 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 o que ele dá para nós é algo que não pode ser desprezado de jeito nenhum. Ele é santo, santo, ele não errou em nada, tudo que ele faz conosco é com amor incondicional. A gente nem merece ter um filho, que é um tesouro de Deus, mas ele põe a gente frutífera, gera filhos e depois a gente deixa na mão de alguém que é uma tia, mas a tia está preocupada quando é que vai casar. Não está preocupada, ela gosta, ela ama, mas não é a responsabilidade dela. Entregar para uma avó, a avó está preocupada em tomar seu remedinho para pressão e dormir. Aí ela cochila, ela ama demais a criança, mas ela cochila. É outra fase, é uma fase que não é própria para isso, para cuidar de criança. Então a gente entrega e depois a gente acha que está sempre bem com Deus, não tem pecado nenhum, eu não matei, eu não roubei. Queridos, Deus é santo, santo, santo. Então, estejamos atentos para o que fazemos, porque saiu do alvo,
ofendeu a Deus, é pecado. E aqui nós estamos vendo o profeta lidando com isso, a situação do povo, não é? A situação do povo que estava se achando, cometendo abominações, coisas terríveis, e agora Deus, com certeza, não ia deixar passar, porque o amor incondicional está incluído disciplina. O Senhor diz, nos versos 10 a 13, que já tinha florescido a vara e o brotado a soberba, a vara de Arão que floresceu, tinha sido um sinal para os rebeldes, em número 17 e 10, versículo 10. A violência e a arrogância que havia desempenhado tal papel no meio deles, e agora a vara da ira do próprio Deus está agora para vir sobre eles. Então, nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 7 algo tremendo. O Senhor realmente falando da sua ira, do castigo, de tudo quanto haveria de vir sobre Israel. Então, nós vemos sobre eles estaria vindo de forma cruel a espada, a fome, a peste, a causar grandes desgraças na terra, deixando apenas alguns poucos sobreviventes marcados pela dor e pelo sofrimento. Não haverá forças neles, nem ânimo para enfrentarem o inimigo, pois estarão enfraquecidos, com os joelhos fracos, como água, estando sobre os seus rostos vergonha e sobre as suas cabeças calvas. Do que adiantará a sua prata e o seu ouro no dia da calamidade, senão para tropeço deles mesmos? Na hora da fome, poderia a prata e o ouro servir? Pois é, tudo que conseguiu, tudo que conseguimos, as correrias abandonando os princípios bíblicos, deixando de viver como Deus determinou, com seus mandamentos, seus princípios, seus estatutos, tudo que Deus ordena fazermos é o que vai fazer o bem para nós. E tudo que nós resolvemos fazer da nossa própria cabeça vai ser o mal sobre as nossas vidas. Então, devemos estar observando a palavra, por isso que estamos estudando a palavra desde maio de 2023, um capítulo por dia no nosso discipulado, um capítulo por semana em nosso discipulado Maio FJ, ou seja, o discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, um capítulo por semana, e 3 capítulos diariamente em nosso lar. Isso aí é para começo. Vai haver um tempo que a gente vai ter um prazer maior na palavra, e não vai ter horário que a gente não queira ler a palavra, não vai ser escolhido somente o amanhecer no lugar secreto, somente depois do almoço, enquanto descansa o almoço, somente à noite com o nosso culto doméstico. A gente vai querer ler a palavra o tempo todo. A gente vai estar o tempo todo lembrando do que leu pela manhã, falando para as pessoas, empolgada por aquela palavra que leu no lugar secreto. A gente vai estar empolgado pela palavra que leu depois do almoço, vai estar empolgada pela palavra que falou, que leu no horário do culto doméstico à noite. Enfim, a gente vai estar falando a palavra como se fala de feijão, de arroz, porque você não se esquece do feijão, porque é o prato de cada dia em toda casa, mesmo que tenha N pratos, mas o feijão é importante. A mesma coisa é a palavra de Deus. Por que é que você fala bem do feijão e sabe como preparar o feijão? Por causa da importância do feijão. Então, por que você deve apresentar a palavra, ter ela no seu coração armazenada, e quando abrir a boca só vai falar a palavra? Porque Ele é o seu pão, é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando abrir a boca, só sai a palavra. E a boca só fala do que o coração está cheio. Por isso que nós estamos nessa trajetória de enchimento da palavra, enchendo o nosso coração. A palavra é Jesus e nós devemos estar constantemente com ela. Com certeza, o povo de Deus, como está aqui o Ezequiel, nesse capítulo 7, falando dessas coisas tremendas, terríveis, que vai acontecer, mas com certeza, se esse povo não estivesse afastado-se da palavra,
eles não estariam passando por isso e por tantas outras coisas que nós já vimos no decorrer dos nossos estudos. Então, não se aparte da palavra. O Senhor disse logo de princípio, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, não aparte da sua boca essa palavra, este livro. Josué, quando recebeu os 5 livros da Bíblia, a base de toda a Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros que o Senhor tinha dito em Deuteronômio, no 5º livro, ele diz assim, que é para guardar essas palavras desses 5 livros no coração e dela falar aos nossos filhos, levantando, deitando, sentado, pelo caminho. Então, não era para parar de estar com essa palavra o tempo todo. A palavra escrita nos umbrais, em todos os lugares da casa. Foi isso que Deus determinou. E como esse povo não obedeceu, esqueceu do que estava escrito na palavra, esqueceu e fez o que bem entendiam. E cada vez que eles se afastavam, que eles faziam isso, estavam se afastando mais de Deus. Aí o Senhor, na sua misericórdia, nos fez ver isso, para não ser repetido aqui no nosso Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, a mesma coisa que aconteceu com os israelitas. Nem toda terra na igreja, no rebanho do Senhor Jesus, que está aqui na terra, a sua igreja, que em nenhum de nós haja a mesma repetição do que Israel fez, porque senão estaremos sofrendo as mesmas consequências que Israel sofreu. Não se aparte, não tire da sua boca as palavras desse livro. Foi isso que o Senhor falou. E aí o Senhor veio até a mim pela sua misericórdia, no momento que ele me colocou oficialmente como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Ele me disse imediatamente, eu estou te chamando para essa posição, para que você haja nesse tempo e mude a história desse ministério, porque eu levantei esse ministério para levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus, para levar essa cidade a caminhar comigo. Então, não tem outra maneira que não seja você colocando como ordem, como principal atividade, discipulado de 7 em 7 dias, com a minha palavra. E eis-me aqui, feliz por saber que o Senhor me deu esse privilégio de, aos 75 anos, estar guiando um povo pelo caminho único que é Jesus. Ele é a palavra. Então, vamos prosseguir? Não se esqueçam de, todo o primeiro sábado de cada mês, a gente apresentar o assunto do mês de maneira festiva no culto da imersão, que acontece das 14 horas até as 19, todo o primeiro sábado de cada mês. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e